Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso encontro, você aí que está acompanhando a nossa aula. A disciplina que nós estamos conversando é Direito Processual Civil 2. Estamos falando sobre recursos, né? Então, hoje, nessa aula gravada, nós daremos continuidade à conversa que terminamos ontem, né? Terminamos no dia 7, no dia 7 de outubro de 2020, quando nós conversamos sobre embargos de declaração. Ao longo dos nossos encontros, durante todas as semanas, desde o início do semestre, nós estamos falando dos processos de competência originária dos tribunais e também dos meios de impugnação às decisões judiciais. E quando nós falamos dos mecanismos de impugnação às decisões judiciais, é inevitável tecer comentários sobre recursos. Os recursos são, por excelência, o meio de impugnação das decisões dos pronunciamentos judiciais, quando ainda é possível realizá-lo dentro do processo. Para fazermos uso de todas as hipóteses e vias recursais previstas na nossa legislação, e nós estamos estudando os recursos identificados de maneira taxativa no artigo 994 do Código de Processo Civil, é indispensável que não tenha ocorrido trânsito em julgado. Então, recurso é mecanismo apto para questionar o pronunciamento judicial no mesmo processo, porque nós temos outros mecanismos para questionar decisões ou pronunciamentos judiciais, mas feitos em processo à parte. Quando nós estamos diante de questionamento no mesmo processo, na mesma demanda, nós estamos nos referindo aos recursos. Até o nosso último encontro, então, conversamos sobre embargos de declaração. Estamos estudando na própria ordem apresentada pelo artigo 994, que é também a ordem de previsão dos recursos no capítulo específico. Hoje, nós vamos conversar sobre um recurso bem específico, com hipóteses de cabimento bastante precisas, pouco conhecido, pouco utilizado, mas que tem a sua importância, tem o seu valor e tem a sua razão de ser. Eu estou me referindo ao recurso ordinário, e o recurso ordinário ele é previsto nos artigos 1027 e 1028 do Código de Processo Civil. Como nós estamos diante de uma aula que é gravada pela câmera do notebook, né, do computador, eu não consigo, não sei também, compartilhar com você aqui esse nosso material, né? Não sei fazer essa situação, não quis fazer uso do Zoom para conversarmos. Então eu peço que você pegue o material que foi disponibilizado no Moodle, abra o seu Código de Processo Civil, a sua Constituição, e também aquele material mais longo, onde nós temos o fluxograma, que vai nos apresentando as etapas de processamento do recurso ordinário. Para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, vamos começar dando uma olhada no artigo 1027. Recurso ordinário, também chamado por alguns doutrinadores de recurso ordinário constitucional ou ROC. Essa era uma nomenclatura mais comum na época e na égide do Código de Processo Civil revogado. Hoje, a terminologia que se deseja fazer com que todos se acostumem é meramente recurso ordinário. Esse recurso ordinário, ele tem três hipóteses de cabimento. Uma dessas hipóteses de cabimento identifica a competência do STF e duas hipóteses de cabimento identificam a competência do STJ. Isso no âmbito civil, porque curiosamente o recurso ordinário ele é previsto na Constituição. Em relação ao STF temos o artigo 102, em relação ao STJ temos o artigo 105. E existe recurso ordinário também para questões penais, para matérias penais. No âmbito civil, do processo civil, nós temos três hipóteses de cabimento, e somente essas hipóteses de cabimento para a interposição de recurso ordinário. Uma hipótese voltada ao STF e duas hipóteses voltadas ao STJ. Informação muito importante para que você tenha isso fortalecido na sua memória, não é mesmo? Você tem que pensar da seguinte forma: o recurso ordinário ele aparece
diante de ações específicas de competência originária dos tribunais. Então, não são todas as ações de competência originária dos tribunais, mas quando nós estamos nos referindo a ações constitucionais, claro que eu estou dando uma amplitude bastante geral, depois nós vamos especificar. Ações constitucionais, e aí me refiro a remédios constitucionais, por exemplo, que tenham iniciado nos tribunais, então aqui é aquela regra de competência originária, onde o processo inicia, onde se dá entrada àquela demanda judicial, e também se faz uso do recurso ordinário como, como função de apelação. É como se a apelação fosse, mas será um recurso ordinário, em algumas questões em que eu tenho como parte Estado estrangeiro ou organização internacional, organismo internacional como a OIT, Organização Internacional do Trabalho, OMS, hoje fala-se tanto de OMS, né? Organização Mundial da Saúde, em face de um município ou de algum indivíduo que seja residenciado, que seja residente, melhor dizendo, ou domiciliado, residente ou domiciliado, no território nacional. Então, essas são as duas circunstâncias em que nós verificamos a competência ou a utilização do recurso ordinário ou recurso ordinário constitucional. Remédios constitucionais de competência originária dos tribunais, se a decisão for negativa, denegatória, e também para demandas em que figure como parte Estado estrangeiro ou organização, organismo internacional em face de município ou de um indivíduo que seja domiciliado no nosso território, no Brasil. Essas hipóteses, elas precisam ser delimitadas, claro que nesse primeiro momento eu fiz de uma forma bastante ampla, mas nós vamos especificar no momento oportuno ao nos atentarmos às hipóteses descritas no artigo 1027. Mas vamos continuar a nossa conversa passo a passo, fique muito tranquilo, porque você irá entender. A primeira circunstância que nós precisamos pontuar é que o recurso ordinário ele tem uma natureza extraordinária. O que eu quero dizer com natureza extraordinária? Você encontrará algumas doutrinas que chamarão de natureza extraordinária os recursos que devem ser, que são julgados pelo STF ou pelo STJ. Então, esses recursos julgados no STF ou no STJ, alguns doutrinadores vão chamar de recursos de natureza extraordinária. Como o recurso ordinário ele é julgado pelo STF ou pelo STJ, isso demonstra a sua excepcionalidade, a sua natureza extraordinária, né? O rol de hipóteses para a utilização do recurso ordinário é um rol taxativo. Então, nós temos recurso ordinário na hipótese, ou nas hipóteses, melhor dizendo, da Constituição, artigos 102 e 105, lá nos seus incisos, vamos falar sobre eles mais adiante, e também nas hipóteses do artigo 1027 do CPC, incisos 1 e incisos 2. E o inciso 2 tem duas alíneas, que fala da competência do STJ. Bom, quando que eu tenho, qual é a hipótese de cabimento do recurso ordinário para o STF, né, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal? Olha o que diz o caput do artigo 1027 no seu inciso 1 e também o seu inciso 1. Diz o caput: serão julgados em recurso ordinário. E aí nós temos o inciso 1. Acompanhe comigo. Pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelo STF, os mandados de segurança, habeas data e mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Bom, quando eu tenho recurso ordinário para o STF julgar, estamos falando mais uma vez de questões cíveis. Diante de questões cíveis, irá para o STF para ser julgado um recurso ordinário interposto em face de uma decisão denegatória, ou seja, de uma decisão de improcedência, de não aceitação, como consequência de um mandado de segurança, habeas data ou de um mandado de injunção. Quando você estudou remédios constitucionais em direito constitucional,
você estudou 4 remédios constitucionais, de maneira geral, de maneira bem básica, né? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança. Desses 4, um tem natureza penal, que é o habeas corpus, os outros 3 têm natureza civil. Se nós observarmos a competência do STF, o recurso ordinário ele é cabível quando eu tenho qualquer um desses remédios constitucionais cíveis que começaram nos tribunais superiores. Então é um mandado de segurança, um mandado de injunção ou um habeas data que foi impetrado logo de início diretamente no STJ ou no TST ou no TSE ou no STM. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral ou Superior Tribunal Militar, que são os 4 tribunais superiores que nós temos. Se esses remédios constitucionais devem ser impetrados em competência originária, impetrados diretamente lá nos tribunais superiores, se houver decisão negativa, se o acórdão que julgou esses recursos ele for negativo, ou seja, denegando a ordem, sendo denegatória a decisão, o recurso cabível nesse caso é recurso ordinário para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Então, muito importante, para ir para o STF, o meu recurso ordinário tem que ter remédio constitucional impetrado em única instância, direto nos tribunais superiores, em qualquer um deles. E além de termos um remédio constitucional impetrado em única instância, logo de cara no Tribunal Superior, a decisão que julga esse remédio constitucional precisa ser negativa, precisa ser denegatória. Ou seja, se o meu mandado de segurança impetrado no STJ ele for deferido, for julgado procedente, não cabe recurso ordinário. Só caberá se a decisão for denegatória, se a decisão for negativa. Essa é a hipótese de cabimento do recurso ordinário no âmbito civil para o STF, para que o STF julgue. Também é necessário, por mais que eu esteja sendo repetitivo, como eu não estou tendo vocês aqui para trocarmos uma ideia e eu saber se você está acompanhando ou não, inevitavelmente eu acabo sendo um pouco repetitivo e talvez até cansativo. Mas vamos lá, né? A gente precisa entender essa circunstância do recurso ordinário. Se, pessoal, eu impetrei um mandado de segurança em primeiro grau de jurisdição, por exemplo, em Apucarana, e esse meu mandado de segurança chegou no STJ por recursos que eu fui interpondo desde o primeiro grau, do primeiro grau eu fui para o tribunal em Curitiba, do tribunal eu cheguei ao STJ, tudo por via recursal. E lá no STJ houve uma decisão denegatória, não cabe recurso ordinário. Por quê? Porque para caber recurso ordinário é decisão denegatória, mas o remédio constitucional tem que ter começado no Tribunal Superior. Ele tem que ter começado no STJ, começado no TST. Ele não pode ter chegado lá pelos recursos anteriores, tá bom? Então, para ser recurso ordinário é mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção que é impetrado originariamente de início, que começa no Tribunal Superior. Ele começa lá em Brasília. E, além disso, que a decisão, o julgamento tenha sido negativo, que a ordem tenha sido denegada ou denegatória a sua decisão. Aí caberá recurso ordinário para o STF. STF, essa é a competência. E se fosse para o STJ, quando que é cabível a interposição de recurso ordinário para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça? Nós temos duas hipóteses e essas duas hipóteses estão nas alíneas A e B do inciso 2 do artigo 1027. Mais uma vez, vamos dar uma olhada lá no CPC. O artigo 1027 caput diz: serão julgados em recurso ordinário, inciso 2, pelo Superior Tribunal de Justiça. A linha A: os mandados de segurança, e aqui é só eles, decididos em única instância pelos tribunais regionais federais
ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Pessoal, atenção aqui. Olha para o tio. Nós falamos de competência do STJ para receber um recurso ordinário e julgá-lo num primeiro momento, quando denegatória a decisão, mas aqui só do mandado de segurança julgado em única instância, competência originária de novo, mas agora é competência originária dos tribunais dos estados. Pode ser Tribunal de Justiça, no âmbito da Justiça Estadual, ou tribunais regionais federais, no âmbito da Justiça Federal e justiças especializadas, tá bom? Então, Tribunal Regional Federal, TRF, o Paraná faz parte do TRF4, que fica lá em Porto Alegre, ou TJ. Então, aqui nós temos mandado de segurança e, muito importante, aqui é só mandado de segurança. Em nenhum momento a linha A fala de habeas data ou mandado de injunção. É só mandado de segurança. Então, mandado de segurança que começa no Tribunal de Justiça ou que começa no Tribunal Regional Federal. E aí, sendo denegatória, sendo negativa essa decisão do MS, do mandado de segurança impetrado inicialmente lá no Tribunal de Justiça, ou TRF, sendo denegatória, o recurso ordinário é o recurso cabível e levará o processo para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Essa é a primeira hipótese da competência do STJ. E a segunda hipótese é a linha B. E olha o que diz a linha B. Os processos em que forem parte, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então aqui, se eu tenho uma demanda, e eu olho para os polos da demanda, polo ativo, polo passivo, autor e réu. De um lado, eu tenho um Estado estrangeiro, um outro país, enfim. E do outro lado, eu tenho um município ou uma pessoa domiciliada no Brasil. Da sentença que julgar esse processo, cabe recurso ordinário. E aqui não importa se a sentença ela é positiva ou negativa. A decisão que julga, ou da decisão que julga, uma demanda em que de um lado eu tenho Estado estrangeiro ou organização internacional e do outro eu tenho município ou pessoa residente e domiciliada no Brasil. Residente ou domiciliada no Brasil. Da decisão que julga esse processo, cabe recurso ordinário ao STJ. Importante, presta atenção, porque aqui é uma exceção àquela regra de normalidade. Quando a gente analisa esses processos em que de um lado tem um outro país ou uma organização estrangeira e do outro lado temos um município ou uma pessoa que reside no Brasil, a competência para julgar esse processo é do juiz federal. Esse processo será proposto na Justiça Federal, não é no tribunal, é no juiz federal mesmo, primeiro grau de jurisdição. Só que no caso especificamente desse tipo de processo, em razão das partes envolvidas, não é em razão da discussão, em razão das partes que figuram no polo ativo e passivo, dessa decisão, por mais que esteja em primeiro grau, o recurso não será apelação, o recurso será recurso ordinário. E aí ele será interposto no juiz de primeiro grau, mas depois enviado para o STJ. Então ele vai dar um salto. Ele vai sair do primeiro grau e vai direto para o STJ, por conta das pessoas envolvidas nessa demanda. Ok? Então aqui nós temos, no caso, a decisão, as hipóteses de cabimento do recurso ordinário ou recurso ordinário constitucional perante o STJ. Ok? Tudo bem, essa questão das hipóteses de cabimento são somente essas hipóteses de cabimento no âmbito civil. Tá? Se você verificar, por exemplo, a Constituição, você vai encontrar outras hipóteses de cabimento. Outras mesmo. Por exemplo, se eu quero dar uma olhada na Constituição, eu vou encontrar o recurso ordinário como meio para questionar, por exemplo, uma questão penal. Tá? Então vamos localizar aqui na Constituição onde que vai falar de recurso ordinário. Está lá no inciso 2. O artigo 102 da Constituição vai falar: compete ao Supremo Tribunal
Federal, principalmente a guarda da Constituição e, inciso 2, julgar em recurso ordinário. Aí ele vai falar de crime político, ele vai falar de habeas corpus também quando denegatória a decisão. Então, existem outras hipóteses de recurso ordinário, mas não no âmbito civil, aí dentro do âmbito penal. Então, no âmbito penal, dentro do processo penal, você encontra outras hipóteses de cabimento para o recurso ordinário, que serão também interpostos para ser julgado no STF ou no STJ, dependendo do caso. Mas nós estamos estudando processo civil, então o que nos interessa são as hipóteses cíveis. As hipóteses cíveis são somente essas três. Tá? De novo, mandado de segurança, mandado de injunção habeas data, de competência originária dos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Nesse caso, cabe recurso ordinário ao STF. Outra situação, só mandado de segurança, de competência originária dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais. Quando denegatória a decisão, caberá recurso ordinário ao STJ. E a outra hipótese, terceira e última, processos em que figurem como parte, de um lado, Estado estrangeiro, um outro país, ou uma organização internacional, e de outro lado, município ou pessoa, física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, no território nacional. Neste caso, da decisão que julga esse as pessoas nos polos da demanda, caberá recurso ordinário ao STJ. As hipóteses cíveis são somente essas, tá bom? É muito importante nós observarmos que, principalmente nessa última hipótese de cabimento, o recurso ordinário ele faz vez de apelação. Se ele faz vez de apelação, ele incorpora os efeitos decorrentes da própria apelação. Então, esse recurso ordinário interposto em face de uma decisão que julga um processo que tem um outro país de um lado e uma pessoa que mora no Brasil, ele será recebido em efeito suspensivo. Nas outras hipóteses do recurso ordinário, eu não tenho essa obrigatoriedade. Tá? Mas nessa última hipótese, ou melhor, na segunda hipótese prevista de recurso ordinário ao STJ, ele possui os efeitos de apelação, porque ele funciona como se a apelação fosse, certo? Então nós temos aqui essas hipóteses que são muito importantes. Vamos verificar aqui se tem mais alguma coisa para nós conversarmos. Falamos das hipóteses de cabimento, falamos também da previsão constitucional e também da previsão no Código de Processo Civil. E só para a gente caminhar para os finalmente, vamos para aquele fluxograma que está no material mais extenso, onde vocês possuem inclusive modelos, exemplos de peça de interposição de todos os recursos que nós estamos conversando. Recurso ordinário, tutelado, regulamentado pelos artigos 1027 e 1028. Primeiro ato, a interposição da peça de razão de recurso ordinário diante das hipóteses descritas no 1027. Então, ocorreu uma das três hipóteses previstas no artigo 1027, diante dessa ocorrência, dessa constatação, interpõe-se recurso ordinário. Ele é interposto no juízo que proferiu a decisão que eu ataco. Então, se a decisão foi proferida no TST, Tribunal Superior do Trabalho, e é um mandado de injunção denegado, eu vou interpor o meu recurso no TST. Esquema de apelação, tá? Interponho no TST, o ministro vai intimar a outra parte, o recorrido, para contrarrazoar, e aí nós teremos as contrarrazões, e depois o processo é enviado para o STF, e aí no STF nós teremos o julgamento. Então, o recurso ordinário, ele é interposto seguindo a mesma lógica da apelação. Ele é interposto perante o juízo que proferiu a decisão que eu estou atacando. Então, eu não vou interpor recurso ordinário direto no STF ou direto no STJ, nas hipóteses de competência do STJ. Não, eu interponho o meu recurso ordinário
no juízo que proferiu a decisão que eu não concordo, no juízo que proferiu a decisão que eu estou atacando. Esse juízo recebe a minha petição de interposição, intima a outra parte para contrarrazoar, para apresentar a sua defesa. Depois de recebidas as duas manifestações, ou decorrido o prazo, aí ele envia o processo para o tribunal competente. Vai enviar ou para o STJ ou vai enviar para o STF, ok? Bom, vai chegar no STF ou no STJ e lá será feito o chamado juízo de admissibilidade, a análise de pertinência, se é adequado ou não, se é adequada ou não a interposição daquele recurso. Se o recurso passar pela admissibilidade, quem faz isso é o ministro relator, vai ser elaborado o voto pelo relator e, consequentemente, vai ser agendada uma data para julgamento pelo órgão colegiado. Acontece, pessoal, que sempre que nós estivermos diante de um tribunal, como você já sabe, é um relator que recebe o meu recurso, uma única pessoa. E sempre que o relator recebe o meu recurso, ele pode julgar monocraticamente nas hipóteses do artigo 932. Então, aqui também, o relator, ao receber o recurso ordinário, ele pode negar o recurso ordinário monocraticamente nas hipóteses do 932, quando, por exemplo, não for uma circunstância que autoriza recurso ordinário. A parte errou o recurso. Bom, se ele julgar monocraticamente, qual é o recurso cabível da decisão monocrática do relator? Agravo interno. Agrava-se internamente para levar o julgamento do recurso para o órgão colegiado. É importante que já era importante que você já esteja fazendo isso antes, mas que você consiga visualizar que diante de um mesmo processo nós podemos fazer uso de todas as modalidades recursais. Então não é para cada processo um único recurso. Vai depender da circunstância que aconteceu. Sempre que o relator negar monocraticamente o meu recurso, cabe agravo interno. Agravo interno é o recurso cabível em face da decisão do relator, para levar aquela análise para o órgão completo, né, para o órgão colegiado. Tá bom? Então é muito importante essa compreensão. Pessoal, mais duas informações muito importantes para caminharmos para o encerramento da nossa conversa de hoje. Primeiro ponto dessas duas informações pertinentes e importantes que eu preciso passar a vocês. É possível efeito regressivo no recurso ordinário. Quando o recurso ordinário for interposto, o julgador que proferiu a decisão, ele pode se retratar. Tá? Isso vai acontecer na terceira, por exemplo, na terceira hipótese de interposição do recurso ordinário, aquela que é interposto na Justiça Federal, perante o juiz federal. Ele pode se retratar. Quando é possível exercer juízo de retratação no âmbito do recurso ordinário? Diante, por exemplo, de sentenças que julgam o processo sem resolução de mérito, que julgam o processo com fundamento no 485. Nessas hipóteses, é perfeitamente cabível o juízo de retratação, ou também chamado efeito regressivo recursal, tá bom? Não se esqueça, como eu comentei com vocês, na terceira hipótese do recurso ordinário, ou na segunda hipótese de recurso ordinário ao STJ, né, na a linha B do inciso 2 de 2027, ele tem efeito de apelação. Tá? Ele tem efeito de apelação. Sendo assim, as regras de apelação se aplicam a ele. Efeito e também os efeitos possíveis, e dentro da apelação nós temos a possibilidade de efeito regressivo, né, de juízo de retratação, em alguns casos, em deferimento da petição inicial, em procedência liminar do pedido ou hipóteses previstas no artigo 485. Uma última situação e aqui você tem que prestar muita atenção, uma última observação diz respeito ao prazo para a interposição do recurso ordinário. Se você observar aquilo que nós já conversamos em torno do CPC, né, nós vamos ter que todos os recursos serão interpostos em 15 dias, à exceção dos embargos de declaração que devem ser interpostos no prazo de 5 dias. Ok,
E o recurso ordinário? Vai depender da hipótese de cabimento, meus queridos. Se nós formos analisar a lei específica, mandado de segurança, mandado de injunção e a lei do habeas data, temos aí a lei do habeas data que é de 97, do mandado de segurança que é de 2009 e a lei do mandado de injunção que é de 2016. Nas três leis específicas desses remédios constitucionais, elas prevêem esse recurso ordinário se denegatória a decisão, mas o prazo está de 5 dias. Então, a lei especial prevê que o recurso ordinário será interposto em 5 dias, no caso dos remédios constitucionais, do âmbito civil. Como que a gente vai aplicar ou vai utilizar isso? Pessoal, isso é uma antinomia. O CPC fala que é 15, a lei especial fala que é 5, na hipótese de remédio constitucional, ou seja, na hipótese de recurso ordinário ao STF e na primeira hipótese de recurso ordinário ao STJ, que é só do mandado de segurança denegado. Como que a gente resolve isso? Lembra dos critérios para resolver as antinomias? Eu tenho o critério da hierarquia, critério da especialidade e o critério cronológico. O critério mais forte é o da hierarquia e o critério mais fraco é o cronológico. Hierarquia aqui não me resolve, porque a Constituição nos apresenta a hipótese, nos apresenta as hipóteses do recurso ordinário, mas ela não fala de prazo. Quem fala de prazo é o CPC e a lei. O Código de Processo Civil é uma lei ordinária. A lei do habeas data, a lei do mandado de segurança e a lei do mandado de injunção também são leis ordinárias. Então não há hierarquia entre essas 4 normas, todas estão no mesmo patamar. Então o critério da hierarquia não me resolve o problema. Segundo critério é o critério da especialidade. E pelo critério da especialidade eu resolvo esse problema. Lei especial prevalece sobre lei geral. CPC, Código de Processo Civil, é lei geral. Eu estou diante de um mandado de segurança e eu tenho uma lei do mandado de segurança e o CPC. O CPC vai ser utilizado naquilo que a lei do mandado de segurança não prevê. Então, se a lei do mandado de segurança fala que é 5 dias, o recurso ordinário, eu vou observar o prazo da lei do mandado de segurança, da lei do mandado de injunção e da lei do habeas data. Muito cuidado com isso. Então, quando nós estudamos o recurso ordinário, nós estaremos diante de 2 hipóteses de prazo para interposição. O recurso ordinário deverá ser interposto em 5 dias ao STF, no caso de mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data, julgados em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. E também deverá ser interposto no prazo de 5 dias, de até 5 dias, no caso de mandado de segurança julgado em única instância por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, quando denegatória a decisão. Mas, na terceira hipótese, que é processos em que figura como parte Estado estrangeiro ou organização internacional, em face de município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, nessa hipótese, aí eu não tenho regra específica. Então, na terceira hipótese de interposição do recurso ordinário, o prazo será de 15 dias. Muito cuidado com isso. Tá bom, meus queridos? Esse é o recurso, salvo engano, estou me lembrando, é o único recurso que vai ter essa discussão, essa divergência de prazo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Não posso falar pela participação, porque estou eu aqui sozinho falando com o meu notebook. Mas qualquer dúvida que você tenha, se ficou um pouco confuso, dá uma olhada no material disponibilizado a você, você me manda uma mensagem, me pergunta, me apresenta um questionamento. Não se esqueça que semana que vem, na quarta-feira, nós teremos formativa e que na quinta não haverá aula por conta do Dia dos Professores, é recesso do calendário acadêmico. Então nós nos encontraremos somente na outra semana para daí enfrentarmos recurso extraordinário e recurso especial. Espero que vocês tenham compreendido. Se cuidem, juízo, bom final de semana, feliz Dia das Crianças, né, mais uma vez. Qualquer coisa, entre em contato. Beijos para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.